Opa! Boa tarde para todos vocês, meus queridos alunos. Aqui estamos de volta com a nova ordem, a nova aula, né? Que seria Professor Bom para Cachorro, sala de aula invertida. Aqui nós estamos simplesmente fazendo uma aula diferenciada, tá? Capitão Calicrate se apresentando. Muitas vezes nós temos que fazer o quê? Temos que trazer para nós exatamente aquilo que o aluno é. Afinal de contas, né, nós continuamos em sala de aula, né? E aqui eu estou na minha mão, aqui numa revista que foi pauta, né, de alguns temas de aula, etc., chamado Ideias, Líderes e Produtos, né, da revista Exame. Ah, mas tudo bem. O que acontece? Gente, vamos se colocar em cada um no seu lugar, certo? Para começarmos a iniciar nossa aula, né? Nossa singela aula no primeiro dia, né, de Professor Bom para Cachorro. Professor Bom para Cachorro? O que é isso, professor? O que é Professor Bom para Cachorro? É bom para tudo, até para cachorro, né? Afinal de contas, desenvolvendo várias línguas, principalmente o uauauês, né? Muitas vezes nós falamos algumas línguas, né, que os nossos alunos não entendem, é o famoso uau-uau, né? O uau-uau para outros é ui-ui, para outros é yeah, né? Yeah, né? E assim sucessivamente. Com essa nova versão, né, de Professor Bom para Cachorro e aula boa para cachorro, né, é uma aula que está direcionada a qualquer público, né? Por quê? Porque eu estava conversando com uma senhora esses dias e ela tá falando para mim que conforme ela coloca em alguns canais e emissoras para assistir TV, o cachorro, o amiguinho dela deita do lado dela, senta do lado dela naquele cantinho preferido e assiste aula com ela, ou seja, assiste a programação com ela, né? E nessa aí assistir aula com ela, a minha aluna na pós-graduação, ela falou assim: nossa, professor, você sabia que o meu cachorro adora assistir aula junto comigo, né? Eu falei assim, sério? Ele falou assim, quando eu tenho aulas gravadas, né, que eu vou assistir na plataforma, no sistema, ele assiste, ele escuta o som, ele vai lá para escutar, mas é por causa do movimento, né, é por causa das cores, etc, né? Ah, falou que não, professor. Não, ele, inclusive, quando ele vê alguma coisa e o professor fala muito aula, né, falta muito alto, ou o som tá meio estridente, ele faz alguns sinais, como ele late, né, ele dá volta. Eu falei, nossa, mas que cachorro ensinado, que gracinha, né, que coisinha linda. Ele falou assim, não é verdade. E falando nisso daí, né, as minhas alunas que estão prestando atenção, que estão vindo aqui assistir meu canal, que estão sempre ligadas, né, oi Rose, tudo bem contigo? Aí, ó, tem os conteúdos aqui para serem trabalhados no sistema, hein? E é um convite para todos. Tudo bom, Cleia? Fez as suas atividades? Colocou no sistema? Fique aberto para todos, né? Paulo, Rodrigo, tudo bem com vocês? Um grande beijo, um grande abraço para vocês, né? E aí que tá. E a minha aluna do sistema do Pet Dog, né? Eu tenho algumas alunas que estão confeccionando roupas para pet, né? É o chamado Pet Dog, as moda, né? E de vez em quando elas mandam as atividades para mim, mandam para eu ver como é que tá, né? Inclusive, se tiver algum aluno interessado em roupinhas, né, tá aí uma boa pedida com excelente valor, a partir de 10, 12 reais, você consegue ter um material fantástico, né, feito por nossas alunas. Afinal de contas, o nosso curso, a nossa aula é boa para cachorro, né? Mas é só uma sátira, brincadeira, né? Mas uma brincadeira que tudo dentro da educação, hoje, aquela escola que nós conhecemos lá atrás, ela não existe mais, não é? Então, assim, a escola é para todos, né? O conhecimento é para todos, não só para mim, certo? Eu, pela minha formação, né, hoje, graças a Deus, doutorando em educação, né, em neuro, a gente procuramos nos manter cada vez mais alinhados e de acordo com a necessidade que os nossos alunos têm, né? Nesses dias mesmo, né, um aluno chegou para mim e perguntou para mim, professor, eu falei, oi meu querido, pode me dizer, não tenha medo de perguntar, afinal de contas nós todos somos aprendentes. Ele perguntou para mim assim, professor, mas você é aprendente também? Eu falei assim, uai, eu sou, aí, por que não? Né? Nós aprendemos todo dia, todo mundo, um pouco de cada coisa, um pouco de cada vez, né?
Só que nós deitamos ou alinhamos o nosso conhecimento, nosso saber, exatamente naqueles conteúdos que precisam, né? Então, nós somos responsáveis em transformar o conhecimento em conteúdo, o conteúdo em conhecimento, né? Então, nós difundimos o nosso conhecimento. O saber, ele está ao lado, sempre esteve ao nosso lado. Então, nós temos que simplesmente, né, utilizá-lo para avançar, não é isso? Então, o aluno chegou para mim e falou assim: professor, por que nós temos que ficar quieto em sala de aula? Eu falei: nossa, mas que pergunta linda. Os outros alunos ficaram tudo olhando assim, né, e perguntando: nossa, professor, você não vai brigar? Eu falei assim: uai, eu vou brigar por quê? É a dúvida dele, é a curiosidade dele. Nossa, professor, que show! Eu posso fazer pergunta? Pode. Mas por que a gente tem que prestar atenção então? Eu falei assim: veja bem, quando vocês estão comendo, né, eu falo assim: João, vem almoçar! João, vem jantar! Né, principalmente tua mãe, né, a sua avó, que seja assim, a comida tá no prato, a comida tá no... Aí vem um aluno e fala assim: mas se é para comer agora? Não, meu filho, não é para comer agora, você pode embrulhar e levar para comer durante a madrugada na tua cama, no teu leito de sono, né? Então ele fala assim: ah, professor, minha avó respondeu isso, falou assim: uma ideia interessante, afinal de contas você não vai precisar cozinhar, ou seja, né, assaltar a cozinha, assaltar a geladeira. Mas a minha avó não deixa. Eu falei: mas você levaria? Ele falou: você levaria. Então, algumas atitudes, né? Mesmo que o professor ele precise entrar simplesmente no processo, né, de usar o arco e flecha, ele não venha com arco e flecha. Afinal de contas, são crianças. E crianças, a gente não atinge com arco e flecha. A gente leva para eles exatamente uma outra coisinha que está sempre do nosso lado, certo? Que é coração. Tum, 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 tum. Afinal de contas, amor se faz com conhecimento. Nem que de vez em quando você precise dar um toquinho, né? Mas esse pequeno toquinho que você dê, exatamente para fazer com que o aluno aprenda, né? Então, voltando àquela pergunta que o aluno fez, a gente falou assim: não, meu querido, veja bem, nós precisamos prestar atenção, porque veja bem, também, se você faz uma pergunta para a pessoa e a pessoa demora para te responder, aí você vai fazer assim, ficar olhando para a pessoa até ela te responder, não é? E se ela não te responder, você vai ficar fazendo assim, cri, 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 né? E vai ficar bravo, vai ficar enfesado, vai fazer de tudo e não vai te responder, não é verdade? Então veja bem, dentro disso, certo? Muitas vezes nós precisamos fazer com o nosso aluno, ele entra em sintonia, né? Para ter o conhecimento prévio, nem que você precise fazer a dança da chuva, porque é importante que o aluno aprenda, mas aprenda para valer, você entende? Afinal de contas, tudo isso está ligado na ideia dos grandes líderes, certo? E essas ideias dos grandes líderes muitas vezes fazem com que nós tenhamos que pensar exatamente na reflexão sadia. Aí o aluno pergunta assim: professor, mas é verdade que o Sol é de meia idade? Então ele tem a mesma idade que meu pai? Meu pai disse que tem meia idade, 50 anos. Eu falei: nossa, sério? Nossa, mas teu pai tem 50 anos, o Sol tem meia idade. Porque o nosso aluno ele não tem ideia de proporção, não tem ideia de tempo, não tem ideia, né, de condição. Então você precisa trazer o conhecimento próximo dele para poder trabalhar dentro daquilo, certo? E muitas vezes nós temos que ser exatamente correto para que ele tenha o aprendimento. Afinal de contas, você é capitão do seu navio, certo? O que você não pode é ser um pirata. Quando você passa a ser pirata, o aluno começa a entender que tudo faz parte, tudo é a mesma coisa, e não é, né? Afinal de contas, e uma garrafa de rum não faz parte no processo, né? Ensino e educação, não é verdade? Então, você como prática de ensino e você quanto trabalhador da educação, você é aquele que traz o conhecimento para o teu aluno, você faz toda uma transformação, tá? E esse nosso aluno, que hoje é amplo, ele tem um domínio de conhecimento. E olha, eu vou falar uma coisa para você, né? Geralmente o aluno te pergunta: professor, eu preciso copiar aquele conteúdo? Veja bem, nós estamos na área da tecnologia. Esse aluno vai te perguntar: professor, se fica quieto, não levanta, não fala, não ande, não pergunte. Nossa, mas que saco esse professor, hein? A gente não pode nem dar um rolê.
Porque ele vai entender que na escola é rolê e você tem que usar toda a sua perspectiva de educação, todo o seu alinhamento de poder falar com o teu aluno, para que não seja o always, ou seja, você fala, ele subentende e continua fazendo aquilo que ele acha que deve ser feito, não é verdade? E não entenda que educação simplesmente se faz por educador. O professor não é educador, o professor é professor, ele professa conhecimento. Desde que um dia esse teu aluno saberás aquilo tudo que se fala, não importa. O que importa é que nós temos que trabalhar aquilo que o nosso aluno precisa saber, né? E é exatamente isso que nós estamos aqui. A nossa primeira aula, ela vincula, ela circula e veja, hoje todas as faculdades, todos os cursos, etc., eles estão moldados exatamente do que o nosso aluno quer, não é verdade? E você tem um domínio na sala de aula, você leva o conhecimento para o teu aluno. Afinal de contas, você não pode se transformar em um capitão pirata, certo? Porque o que acontece? Se você se transformar no capitão pirata, logo você vai estar com uma bengala. Naturalmente você já vai estar dando uma bengala como professor idoso, né? Filho, por favor, preste atenção em mim. Aqui, professor, você ainda tá... Quantos alunos nós temos na sala? Depende de quantos alunos o senhor quer, professor. Eu não sei quantos alunos tem, deixa eu ver. 1, 2, 3... É 2, professor. Nós estamos em 10. Nossa, a sala tá cheia hoje, hein? Nós não queremos isso, né? Ou sim. Pela idade, já vai se aposentar com 70, 80 anos, né? Acompanhando a expectativa de vida. Agora, o professor, ele precisa se qualificar. Para ele simplesmente, ele não ser o pirata da sala de aula, né? E passar a ser exatamente, novamente, o capitão, certo? E por ser capitão, ele vai deixar de ser exatamente aquilo tudo que ele pensou de ser um dia, né? Mas para ser algo muito melhor e que acrescente exatamente tudo aquilo que o nosso aluno é. O nosso aluno exatamente é aquilo que nós gostaríamos de ter sido quando nós somos crianças, né? Só que naquela época nós tínhamos aí uma questão de senta, não levante, não respire, não se mexa. Professor! Né? Alguém está me enforcando. Vou chamar a sua mãe para acabar de te enforcar. Muitas vezes, os relatos, a gente acaba ouvindo isso, certo? Que não é o caso, né? Mas veja bem, o que nós todos temos é um conhecimento prévio daquilo tudo que nós temos a trabalhar, né? Com relação à sala de aula invertida, BNCC, etc. Somos frutos do passado, com uma responsabilidade do presente e de olho no futuro. Afinal de contas, todos nós fazemos educação. E a educação nada mais é feita com amor. Certo? E aqui está ele. Nós temos que cuidar bem do nosso coraçãozinho, não é verdade? Porque ele simplesmente é ele que vai fazer com que nós vivamos melhor. Não é isso? Concorda comigo? Um grande abraço. Até a próxima aula. E faça as atividades, faça as lições e assine o meu canal e se mantenha conectado na educação e o professor bom para cachorro. Um grande abraço, até mais ver. E não sou o Mário, tá?